Para você que nos acompanha, já estamos de volta com o nosso Comando Geral aqui pela FM O Dia e TV O Dia. Muito obrigado, bom dia, uma ótima sexta-feira, vai começar um final de semana, né? Aí já, bateu a porta e você com certeza com muita informação, começando bem seu dia aqui na O Dia TV. E o Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo deu início à realização de pequenas cirurgias oftalmológicas. Mais detalhes na reportagem. Quem esteve por lá e vai contar toda essa história pra gente é o Raimundo Lima. Mostra aí, Fabrício. Essa inflamação na pálpebra, popularmente conhecida como terçol, é um calágio, uma infecção bacteriana que resulta em vermelhidão e inflamação na borda da pálpebra. O tratamento comum é a colocação de calor sobre a infecção ou o uso de colírio receitado por um oftalmologista. Só que nem sempre isso resolve. Então a solução é a cirurgia. E é exatamente esse procedimento que está sendo feito agora pelo Centro Integrado Lineu Araújo em Teresina. O projeto de pequenas cirurgias oftalmológicas inclui ainda a retirada de sinais de câncer de pele próximo do olho. São aquelas lesões crônicas que não resolveram com o uso de colírio, de pomada, de higiene adequada, como por exemplo aquele terçol crônico que não drenou, né? Algumas lesões suspeitas de câncer de pele palpebral, aquelas lesões que tem úlcera, que tem a ferida no centro, que tem os vasinhos nas bordas, que sangram com facilidade. Então, também são lesões suspeitas que precisam ser biopsiadas e excluídas a questão do câncer de pele. As cirurgias do Lineu Araújo estão sendo feitas por uma equipe de oftalmologistas especializados nesses procedimentos. Para ter acesso à cirurgia, o paciente deve procurar a unidade básica de saúde e pedir encaminhamento aqui para o Centro Integrado Lineu Araújo. Aqui no centro, esse paciente vai passar por um processo de triagem para que seja verificada a real necessidade de fazer a cirurgia. Bem, o paciente ele vai se dirigir ao médico da família, mais próximo do seu bairro, na UBS, e aí lá ele vai conversar com o médico, passar por uma triagem inicial, e aí o médico vai avaliar e ver a necessidade de encaminhar aqui para o Lineu Araújo, que a gente tem um ambulatório só de pequenas cirurgias oftalmológicas. O paciente é encaminhado para cá e daqui a gente avalia a real necessidade de retirar a lesão, reconstruir a pálpebra e mandar ou não para a biópsia. Então tá aí, para você que precisa cuidar dos seus olhos, né, para você poder chegar a esse mutirão de cirurgias no Lineu Araújo, o que você vai fazer? Primeiro você vai marcar para ir vai na UBS do seu bairro, marca, né, faz uma análise lá e você então, dependendo do seu caso, é encaminhado, né, para aí o Lineu Araújo, tá bom? Então você faz primeiro uma avaliação na UBS. Aí, se for caso de cirurgia, um caso que realmente requer, né, o caso mais atenção, seja encaminhado diretamente para o Lineu Araújo para você poder estar resolvendo o seu problema de visão. 7h37. Deputado Henrique Pires, do MDB, fala sobre reunião da base aliada do MDB e as estratégias para o ano que vem, para 2024. Marco Aurélio representa hoje, no meu entendimento, um partido que tem uma senadora da República em exercício, tem um deputado federal que tem uma grande ligação com o terceiro setor, tem deputado federal do Castro Neto, né? Então você tem vários, não é um partido só, porque é filho um advogado reeleito, né? Então, na hora que você afunila, eu acho que cada partido tem que ter o direito, né, legal, constitucional, democrático, de buscar o seu fortalecimento, né? Então, eu acho que o PSD faz o papel dele, o MDB nós estamos fazendo do nosso, e vejo também aí não só o presidente aqui da casa, do Franzé, como o Merlong e o líder Fábio Novo fazendo do papel deles também.
Então tá aí, essas informações chegadas, Chico Gomes e Tárcio Cruz. Olha, aí o cenário, é aquele cenário que nós falamos agora há pouco da primeira hora, que o Renato Berger, ele falava, Tárcio, que ainda sonha em manter a aliança PSD e Doutor Pessoa. E aí a gente vê que é só o sonho mesmo, porque o PSD já está nas trincheiras da oposição, já está ali militando na oposição, já tem nome. O MDB também, agora já colocaram o Henrique e o Carlos Augusto. O PT, por sua vez, tem seus 3 pré-candidatos. E aí é o seguinte, afunilando aí, vai sair bons nomes para poder fazer uma boa disputa para a capital piauiense. E o que nós esperamos é que quem ganhe seja o povo, que o povo saia vitorioso nas eleições, porque isso é que importa. O povo é que tem que sair sempre com a vitória no dia da eleição. A verdade, Chico, é que esses vereadores que ficam com um pé em um partido e um pé em outro, eles estão querendo a sigla onde eles vão se eleger com menos votos. Essa é a prática. Exatamente. Renato ainda não dispensou o PSD, porque ele já está praticamente no Republicanos, porque eles avaliam a melhor estratégia para 2024. Não existe qualquer identificação com quem, a maioria deles, com quem vai ser o candidato a prefeito. Os vereadores estão pouco se lixando, essa é a verdade, para quem vai ser o candidato a prefeito. O que eles querem, na verdade, é um partido onde eles vão se eleger mais mole, mais fácil. E por isso ficam com esse discurso de que temos que conversar aqui, temos que conversar ali, mas o PSD e o MDB precisam sentar no divã para resolver esse relacionamento. Porque o MDB fizeram uma fusão cruzada, mas agora o MDB muitas vezes fala de forma dissonante do PSD, né? O Marcos Aurélio, mesmo sendo MDBista praticamente, o MDB reluta em declarar apoio a ele. Membros do MDB dizem, se ele quiser ser candidato, ele tem que vir pra cá pro já MDB. Já tem membro do MDB apoiando o Fábio Novo, do Exatamente. PT. Então é uma situação bem complexa que eu acho que precisa ser resolvida. E até eu acredito que a gente está passando por um período. Ontem meu amigo Otávio Neto, repórter do Sistema Dia, a gente conversava sobre o noticiário político, Chico, fazendo até uma autocrítica mesmo, Magela, dizendo assim, noticiário político tá meio chato ultimamente. Mas por quê? Para o amigo de casa entender. A gente está passando um período em que as definições estão sendo feitas nos bastidores. Porque daqui a pouco a gente vai ter uma leva de nomes sendo definidos. O PT vai definir o seu e anunciar, né? Ciro Nogueira vai definir o seu e anunciar, né? Os outros partidos, o MDB, o PSD, e aí nós teremos um período de definições e aí sim começaremos a discutir a cidade, começaremos a discutir os futuros planos de governo, que é o que realmente a população quer saber, o que importa, o que esses candidatos vão apresentar para a cidade de Teresina, né? O que o atual prefeito vai apresentar como proposta de continuidade ou proposta para um futuro mandato. Então eu acho que a gente está vivendo um período de entre-safra, onde eles estão trabalhando muito nos bastidores e daqui a pouco, daqui a 1-2 meses, a gente vai ter uma leva de definições. Ainda sobre definição, eu conversava um dia desse com o Evandro Ide, presidente do PDT, e ele disse, olha, PDT vai lançar candidato à prefeitura de Teresina. E aí ele falava que o nome de Enzo continua como pré-candidato do partido. Não é algo que o próprio Enzo tenha já afirmado que quer ser candidato, que é pré-candidato, mas o partido ainda defende a manutenção do nome dele na disputa, tendo em vista que, segundo o presidente do PDT, o nome do Enzo vem em uma crescente muito grande nas últimas pesquisas que têm sido feitas. Em Teresina, 7h43, quero falar para você da Toxel Prime, para você que quer comprar um Xbox, um PlayStation para o seu filho, que quer comprar capinhas de celulares, eletroeletrônicos da maneira geral, mas na Toxel Prime.
Toxel Prime, os melhores eletroeletrônicos e com os melhores preços. Caixas de som, videogames Xbox, PlayStation, capinhas de celulares, roteadores e acessórios em geral. Aceitamos pagamento à vista no cartão de crédito, débito e Pix. A Toxel Prime fica no Teresina Shopping, uma loja sofisticada com produtos de qualidade e preços que se encaixam com seu orçamento. WhatsApp 869-8136-9359. Toxel Prime. É a Toxel Prime para você no Teresina Shopping. Vai no shopping hoje, dá uma passadinha lá na Toxel Prime. Agora vamos ver aqui, o doutor Pessoa, o nosso prefeito, ele falando a respeito do pagamento, né, do salário dos funcionários públicos municipais. Depois dessa onda, diz que ia atrasar, que não atrasa, mas ele fala que o salário vai continuar sendo pago na data normal e em dias. Vamos acompanhar. O Admilson Brasil, de maneira um pouco apavorado, assodada, ele chegou assim, passou, disse, olha, o ICMS não repassaram para a gente, então blá blá blá. E aí terminou falando aqui, passou assim uma passando, e aí foi, externou. Hoje em dia, se a gente fala dentro de casa, a sociedade sabe, essa comunicação britânica, de como vocês são, bons repórteres, bons jornalistas, aí saiu. Não era nem para ele pensar, devia ter consultado mais firmemente, mas a coisa era, se nós não tivéssemos partido para cima, o ICMS não voltaria. E nós agora voltamos ao que era antes, no fé em Deus vai continuar pagando dentro do próprio meio. Antes de comentar a respeito desse assunto, o prefeito ainda comenta a antecipação da agenda de inaugurações na capital. Depois Tássio e Chico Gomes fazem um apanhado geral, tanto aí referente ao salário, quanto também a essa agenda de inaugurações. Vamos conferir. Não está tendo no momento essa? Então, Tássio Cruz e Chico, vamos comentar então, portanto, com referência aí a essa agenda de pagamento. Opa, desculpa. Criou-se um clima ruim, né, Magela? Desde o início da metade de junho, quando a gente teve aquele anúncio, e é preciso deixar bem claro aqui que a Secretaria de Finanças anunciou, disponibilizou o material para a imprensa, confirmando que o salário só seria pago no segundo e terceiro dia útil do mês. E após esse período de incerteza, agora, explicando para o amigo de casa, a tabela da prefeitura ela começa 28, 29 e agora a última parcela de servidores, que é a FMS, né, que recebe no último dia. E o pagamento foi feito. Ontem, inclusive, nós teríamos um protesto no centro da cidade. Um bastidor interessante, Chico, a gente chegou na prefeitura, tinha até gradeado lá em frente à prefeitura para proteger o palácio, porque havia um protesto marcado, só que o protesto foi cancelado porque o dinheiro caiu na conta. Então, o prefeito falando aí, e fala diretamente... Salvo pelo gongo. O Pix caiu lá na conta dos servidores, né? Nada além do que é obrigação, né, do poder público, é pagar em dia, porque o servidor está lá cumprindo com o seu dever todo dia. E criou-se, né, esse clima ruim, o prefeito falando aí com o secretário Admilson Brasil, que tem uma visão técnica das finanças e por isso fez esse anúncio. A decisão do TJ, que deu de forma liminar condições para que a prefeitura pudesse receber cerca de 54 milhões do ICMS, que foi reduzido, né, da educação e da saúde, então viabilizou. Agora a gente espera que nos próximos meses essa possibilidade nem seja cogitado, né, já que os servidores precisam receber dentro do prazo, né, dentro do que está estabelecido, e principalmente, que a gente bateu aqui, Magela, e os amigos que participaram por telefone lembravam, a gente precisa de uma programação. Se for alterar, que informe pelo menos 2 meses antes, para que possa mudar as suas datas de vencimento, o talão de água, de luz, do telefone e o que for, né? Então, felizmente, o servidor não foi prejudicado aí por essa mudança. Que na realidade, o prefeito disse, o secretário se antecipou. Ele quis evitar uma situação de pegar o servidor desprevenido, entendeu? Porque o que ocorre? Foi melhor ter colocado a probabilidade de pagar no mês seguinte e conseguiu reverter o quadro do que pegar o trabalhador de surpresa. Porque, meu amigo, você
Deu um dia lá de pegar o seu Farm Rio Cascalho, botou lá o cartão lá e o dinheiro não saiu, opa, dá uma tristeza. E outra coisa interessante, como dá? Há cerca de um ano da eleição, né, Chico? A oposição se aproveitou, claro. Com certeza. A oposição já chamou de calote, né? O que na verdade não era calote, mas a oposição já chamou de calote. Então, assim, causa um desgaste e daqui para outubro, novembro do ano que vem, o prefeito... Tudo que acontecer é motivo para embate político. Então, as ações vão ter que ser muito calculadas, né? Então, esse foi um exemplo. Mas quanto à questão que está aqui, mas a gente não tem a sonora, das inaugurações. Ele falou, Magela, que o mês de agosto não vai ser suficiente para tanta inauguração. É Chico. mesmo? Mesmo ele trabalhando em 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite. Segundo ele, ele vai antecipar para julho uma parte dessas inaugurações que devem ocorrer pela cidade. E com essa antecipação ele vai poder realizar essas inaugurações. E outro ponto interessante, ele falava da questão do transporte público. Segundo ele... Falando isso, só te cortando, porque a gente já faz uma coisa só. Falamos até ainda há pouco do Enzo Samuel, presidente da Câmara de Teresina, que ele avalia as declarações do prefeito, né, e cobra projeto para o transporte de Teresina. Aí já junta os comentários com o útil ao agradável. O útil ao agradável. Vamos conferir. Se hoje existe uma melhora significativa no sistema de transporte, foi graças àquela proposta que nós apresentamos via Câmara Municipal. Uma proposta que é para caráter imediato, para acabar com aquele sofrimento da população nas paradas, esperar mais de 2 horas. Todavia, o sistema ainda apresenta os seus problemas. E nós precisamos encarar esse problema de frente. Não adianta só falar em aumento de frota se eu não sei onde eu vou aumentar. E como é que eu vou saber onde eu vou aumentar? Através de um estudo. O sistema de transporte no Brasil, ele é antes da pandemia e ele é outro pós-pandemia. Teresina é uma das poucas capitais que não realizou qualquer tipo de estudo no sistema no nosso transporte pós-pandemia. Como é que eu vou resolver os problemas se eu não sei onde é que estão os problemas? O que está causando esses problemas? Então, primeiro, é necessário que a gente faça esse estudo que se chama Origem e Destino para apresentar os principais problemas do sistema e como eu vou resolver. Aonde é que eu vou aumentar a frota, em que horário está faltando ônibus, em que setores, aonde precisa de mais investimento em infraestrutura. Então, discutir transporte público é discutir a cidade no todo. E precisamos também passar por um processo de modernização do nosso sistema, que infelizmente ainda hoje não há. Então tá aí, tá? Se você falava com referência aí o prefeito falando de transporte e obras, agora isso. Enzo Samuel cobrando mais aí uma celeridade na hora de colocar mais ônibus na praça. O que o prefeito falou com a gente, e aqui estamos com o Chico, que é especialista, né? Conhece o sistema muito bem. O prefeito voltou a falar sobre a questão dos 100 dias, dos 100 ônibus, 200 ônibus, 100 ônibus ou 200. Dos veículos que serão adquiridos. Diz que esses veículos devem ser entregues antes do aniversário da capital. E o vereador Enzo Samuel, que também conhece bem, né, o sistema de transporte, falando sobre a necessidade, e nesse ponto eu concordo com ele, que é a necessidade de se reavaliar o nosso sistema de transporte com o crivo técnico, porque a pandemia mudou o comportamento do passageiro, do usuário do transporte público, né? Junto com a pandemia vieram veículos por aplicativo, eu vejo sempre aplicativos de moto crescendo muito, vejo muitos motociclistas com as camisas transportando passageiros pelos aplicativos de motos, né? Temos também mototáxi, então assim, todos esses veículos de transporte, essas opções modais de transporte público, eles foram acrescentados com a pandemia. E agora, com o fim da pandemia, o que o Enzo cobra é que se faça um projeto amplo de estudo do sistema para reavaliar. E os terminais de integração, como ficarão? As paradas centrais nas vias, como ficarão? Então, assim, ele cobra esse estudo para que, após esse estudo, se implemente, de fato, um modelo de sistema que atenda o cidadão de forma efetiva. Os ônibus novos são importantíssimos, né? Sim. Nós temos aí uma frota muito envelhecida, sucateada, é verdade, que dá um trabalho danado para os próprios profissionais, motoristas, exatamente, né? Cobradores. Vez ou outra eu vejo um parado quebrado numa rua aqui da capital. Então, assim,
Mas o que ele diz, não adianta só comprar o veículo, é preciso também reavaliar todo o sistema de transporte e, se preciso for, implementar mudanças na forma de funcionamento. Rapaz, sabe o que dá, pensando aqui com meus botões, a mente viajando, sabe o que vai dar certo esses terminais? Abre espaço para os feirantes botar banca. Na realidade, os corredores... Na realidade, Magério, os corredores exclusivos para os ônibus já melhorou o transporte público. Essa questão dos terminais em bairro acabou não sendo uma coisa muito bacana, até mesmo porque eu pego o ônibus na Vila Irmanduz. Se vier da Vila Irmanduz para o Parque Piaí para ir para esperar pegar um outro ônibus. Não chegou a ser concluído, né, Chico? E não chegou a ser na época, sabe o que fazia? Meu filho pegava o ônibus ali, né? Meu filho pegava o ônibus lá do Torquato, descia no terminal do Bela Vista para pegar outro para ir para UF. Ao invés de ir direto para o centro. Agora, é importante dizer bem aqui que não adianta, eu já disse isso várias vezes e repito, não adianta estudar o transporte público, buscar mecanismos para melhorar o transporte da capital e não tirar um câncer que tem no transporte público há décadas, chamado CETUT. O CETUT não tem mais condições de operar o transporte público. Eu vou dizer aqui para você aqui. Vocês sabiam que tem uma empresa que opera uma zona aqui que até o emplacamento dos seus veículos está atrasado. Rapaz. Olha só, o motorista é o Chico. Aqui é o seguinte, até os veículos estão com o emplacamento atrasado. Se for pego numa blitz, o carro não sai do lugar. Carro que é o seguinte, para subir uma ladeira, é necessário que os passageiros desçam para poder o ônibus subir, porque com os passageiros não consegue. Porta caindo. Tá entendendo? Então é o seguinte, chamar complicado. O guincho. É complicado. Tá pra pedir os passageiros pra empurrar o ônibus da ladeira. E também, Chico, além, claro, do veículo, das paradas, você citou o CETUT, eu acho que também a gente precisa colocar que não existe sistema de transporte público em Teresina sem um profissional que opera bem remunerado, com as suas condições de trabalho, seus direitos trabalhistas sendo respeitados, que também é outro ponto grave do nosso sistema. Então eu acho que esse triângulo profissional, motorista, cobrador, mecânico, todos os profissionais, veículos de qualidade e um sistema que funcione na prática, que respeite o cidadão. Eu acho que é esse triângulo. Ponto importante que você colocou, tem que ser colocado, a questão do respeito ao trabalhador. O que é que acontece aqui? Existe uma carga horária de 7h20 e aí tem um tal do meio período que é uma afronta ao trabalhador, onde o trabalhador recebe menos que o salário para trabalhar 1 ou 2 viagens. Mas o que é que ocorre? O trabalhador está sendo obrigado a ir fazer 2 viagens de manhã e 2 viagens à tarde para poder ter um salário mais ou menos justo. Pega a sua carga horária, cumpre a sua carga horária de 7h20 e aí é obrigado a fazer a segunda jornada sob pena. Ou ele vai ou perde o emprego. E aí que ninguém quer perder seu posto de trabalho. Então é o seguinte, é necessário que se mude rapidamente e que se coloque aí uma empresa que de fato possa explorar o transporte público, dando à população um transporte digno de qualidade, respeitando a população, respeitando o poder público, respeitando o poder parlamentar e o judiciário, porque o setor não respeita nada disso, muito menos o operador do transporte público. Para você acompanhando a gente, nosso muito bom dia, 7h53. Quero falar para você que quer economizar energia. Você já sabe, a dica é essa: Celp Energia e Engenharia. Você merece a melhor experiência em energia renovável. Somos a Celp Energia Solar, há 5 anos no mercado. Mais de 400 instalações com as melhores marcas e equipe de engenharia própria. Venha conhecer nosso showroom e o carregador vincular. Estamos na Avenida Presidente Kennedy, estacionamento da Ingecop. Siga-nos no Instagram, @CelpEnergia. Tá aí para você que quer economizar energia de verdade com a Celp Energia Engenharia. Tássio Cruz, temos aí uma operação, Tássio? Isso, só para concluir, informação quente de momento, chega através do nosso repórter Chico Filho, Francisco Filho, uma operação da Delegacia de Repressão, a DEPRE, prendeu uma pessoa na zona sul da capital. A operação ela está em andamento e nós vamos trazer todos os detalhes ao longo da programação do Sistema O Dia, daqui a pouquinho no Portal Dia também. A prisão ocorreu no bairro Parque Sul,
Parque Sul. E um indivíduo suspeito de movimentar 8 milhões de reais, Magela. Rapaz. Em 2 anos, ele seria um falso corretor de automóveis e esse montante teria sido movimentado em uma locadora de automóveis de fachada e teria ligação com lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes desse caso no Portal Dia e também na nossa programação. Fique ligado no Portal Dia que você terá essas e muitas outras informações, tá bom? Daqui a pouquinho, aqui na FM O Dia, temos aí a Ana Carine, temos aí o Abraão Silva, temos toda essa galera que está aí na nossa companhia. Eu quero agradecer ao Tarso aí esses dias que teve aqui, já que o Eliezer volta na segunda-feira. Tarso, obrigado por esses dias, foi muito valor. Eu já tô com saudade, viu? Já tô com saudade. Mas um grande abraço a você, grande abraço ao Chico, um abraço especial na nossa audiência. Obrigado pela oportunidade aí nesse mês de junho. Segunda-feira o nosso amigo Eliezer está de volta aqui no Comando Geral. Agradeço a vocês pela companhia e estaremos sempre aqui na redação do Sistema O Dia, aguardando o convite para aquele café, para aquelas 2 galinhas, né? Que estão faltando. Eu tô aguardando. As galinhas que estão amarradas a do aí. Júnior no Gavião nunca foi paga. E nem vai ser. Tu tem fé em Deus. Mas o Júnior é um homem forte. Chico, bom dia, bom final de semana para você. Bom dia, Tássio. Bom dia, Magela. Bom dia a nossa equipe, a você de casa, a nossa diretora que está por aqui. E a você, Tássio, muito obrigado por esse mês todinho aí de parceria, de muita informação que você trouxe aqui para os nossos ouvintes e telespectadores. Esperamos poder contar com você na próxima oportunidade. A você de casa, feliz final de semana. Para você um final de semana maravilhoso aqui na O Dia TV. Vem Edna Marciel também aí, né, acompanhando a gente. Edna, bom dia. Vem aí a Edna do Bom Dia News e o Abraão Silva aqui na FM O Dia. Um abraço a todos, um excelente final de semana